Senhoras e senhores, cá estamos para mais um vídeo Zoom Garotinho. Eu e o Arnaldo Ribeiro temos coisas a dizer nesta quarta-feira. Quarta-feira, porque fechou a janela de transferências, pelo menos essa janela de transferências. O São Paulo contratou um jogador, pelo menos, o André Anderson, se desfez de outros jogadores, negociou outros jogadores, caso do Natan e caso do Tietê, que nem estavam jogando por aqui. Tentou aí um zagueiro, até o último momento não conseguiu, e a gente vai falar sobre tudo isso. Por que não conseguiu? O que isso tem a ver com a dívida do São Paulo? Quais os próximos passos do clube daqui para frente, para outra janela que vai abrir no meio do ano? E falar também do Daniel Alves e mais uma de suas declarações com relação ao São Paulo. Inclusive, as coisas estão relacionadas, né? O São Paulo não contrata porque precisa pagar uma parte da grana que recebe para o Daniel Alves num acordo inacreditável que foi feito com um jogador que entregou muito pouco. Falaremos sobre tudo isso. Arnaldo, qual o balanço que você faz dessa janela do São Paulo? Gostou, adorou, deu para o gasto ou foi um lixo? Bom, Tironi, galera, eu gostei. Na verdade, a Peça janela. likes. Olha, aqui, gostei, likes. Não adorei, mas gostei, porque para mim, time para disputar uma temporada toda precisa ter mais zagueiros. Eu estou falando isso desde. Porque a janela, agora, essa primeira janela se encerrou, ela estava aberta desde lá atrás. Então, a janela com o André Anderson, ela foi completada com 7 contratações, certo? 7. Vou ver se eu consigo aqui numerá-las. Jandrei, Rafinha, Colorado, Nicão, Patrick, Alisson e André Anderson. São 7 jogadores que chegaram. Então, é uma janela que começou lá na virada do ano. E acho que o São Paulo se reforçou bem, embora desses 7, os 6 que já estavam no clube, poucos sejam titulares. Hoje a gente pode falar que 3 dos 6 são titulares. Jandrei, Rafinha e Alisson, né? Os outros não ainda. O Colorado chegou mais recentemente e o Patrick e o Nicão não emplacaram ainda, né? Essa é a grande verdade. Foram os mais badalados até, daquela Exato. primeira hora. E acho que a contratação do André Anderson, além de atender um desejo do Rogério, aquele cara que ele monitorava e que tal, e o departamento de estatística, o scout, o meia destro, tático e tal, 22 anos e alto, tudo, né, tal, família, pastor, tudo, tipo o cara tal, ele vem não exatamente para, digamos, preencher uma necessidade extrema do elenco, mas vem para dar uma alternativa a mais de um jogador de meio de campo destro. O São Paulo tem muitos canhotos no meio de campo. Mais ou menos foi essa a ideia. Uma oportunidade, o São Paulo não teve que pagar pelo empréstimo, só vai pagar o salário do jogador até o ano que vem, até julho do ano que vem, com a opção de compra por 3 milhões de euros. E aí você perguntou, né? E o zagueiro? O zagueiro, o São Paulo tentou pelo menos, ou já tinha alinhavado com 4 zagueiros de janeiro para cá, e não fechou com nenhum deles. Uhum. O último era o Igor Rabelo, do Atlético, e esteve próximo, acertou com o jogador quer vir, não está sendo aproveitado, é quinta opção no Atlético, e é um jogador jovem, tem boa saída de jogo, tem altura, é um tanto quanto lento pelo tipo de jogo do São Paulo. E o São Paulo não fechou por alguns motivos. O principal, financeiro. Pode até contratar um zagueiro na próxima janela. A gente explica mais ou menos isso na sequência e o que o São Paulo, sem a contratação do zagueiro, vislumbra nesse setor nos próximos 3 meses, quando não vai poder contratar. A janela segunda só abre em meados de julho e fecha em agosto. Muito bem, então contratou o meia, que é o meia que o Rogério queria e tal, o scout, não sei o que, o André Anderson, que é um jogador, como a gente já falou em outro vídeo, eu mesmo não tinha muito pouca informação sobre ele, não conseguiu contratar o zagueiro, e aí a gente olha para o elenco. Quem são os zagueiros do elenco do São Paulo? São os que jogam normalmente, Léo, Arboleda, Diego Costa, um pouco menos jogando agora, o Miranda. Isso. São esses 4. Na base tem o Beraldo e o outro menino que eu esqueci o nome. Luizão. Luizão.
Dois Que o canhotos. Rogério mesmo diz que são muito jovens ainda, né? Todo mundo diz que não são muito. Que ele até falou da última coletiva, estamos preparando jogador, mas são muito jovens, tal, e tudo mais. Tem o Valse, que está em recuperação e não sabe nem se vai voltar a jogar. E é isso, né? Não tem mais 2 nada. meses, é isso mesmo. O Valse, que começou a treinar agora no campo, depois de 3 cirurgias no joelho, que seria um jogador, quando surgiu, ideal para esse sistema do Rogério, né? Veloz, hábil, joga nos 2 lados da defesa, tem saída, mas você não sabe se daqui a 2 meses ele vai conseguir jogar em que nível, depois de passar 3 anos parado. Não dá para você contar, né? É. E aí, quando ele tiver em condição, em tese, daqui a 2 meses, já está próximo da outra janela, né? Então não dá para contar. O Beraldo e o Luizão, de fato, eles têm como fator interessante o fato de serem canhotos, mas o São Paulo também, o Léo também canhoto, mas são considerados, como você mesmo disse, muito jovens pelo Rogério. Eu acho que essa, digamos, essa tranquilidade em relação a zagueiro, mesmo com as convocações do Arboleda, e elas serão sucessivas até a Copa do Mundo, né? Deve-se muito ao fato do Diego Costa ter se reencontrado. Exatamente. Em janeiro a gente não tinha essa discussão. A gente não tinha assim, Diego Costa vai ser o principal. O Diego Costa hoje é o principal zagueiro do São Paulo. É o que mais jogou, dos 4. Então, mas mesmo assim, acho que falta número, né, Tirone? Quantidade. Com 3 competições tem lesão, tem cartão, tem não sei o que lá. E o São Paulo, em tese, na próxima janela, pensa sim, aí com um pouco mais de recurso, contratar um zagueiro. É tão curioso o mercado do futebol atual, porque, sobretudo na Europa, os zagueiros brasileiros são mais valorizados do que jogadores de outras posições. É verdade. E não só isso, né? Eles são contratados prioritariamente em relação a atacantes e outros jogadores. Só para a gente lembrar dos revelados pelo São Paulo. O Éder Militão, que chegou a jogar no profissional, hoje é um dos principais jogadores do Real Madrid. E os 2 meninos que foram campeões da Copa São Paulo, lá no time do Antony, do Diego Costa, do Nestor, do Wellington, que são o Tuta, hoje no Eintracht Frankfurt, vai jogar com o Barcelona, titular. Foi expulso, né? Foi expulso, né? Mas ele é Foi expulso titular no do jogo de time. ida, titular do time, E o Morato, que é reserva do Benfica, mas jogou sobretudo com o Jorge Jesus um pouco, era a dupla de zaga daquele time. Os 2 foram para a Europa sem jogarem no profissional de São Paulo. É verdade, é Então verdade. a questão da zaga é uma questão que você precisa desembolsar para contratar. Essa é a curiosidade. E desembolsar é uma questão do São Paulo, é uma questão que vai se arrastando há muito tempo. O São Paulo fez decidiu que não vai contratar jogadores pagando, a não ser caras que estejam aí em fim de contrato, tal, pagando pela contratação, até resolver a questão com o elenco. A gente vai falar disso já, vai falar também o que as palavras do Daniel Alves de ontem, mais umas, tem a ver com essa questão, mas falar também dos caras que saíram. Falamos de quem chegou, do André Anderson e de quem saiu. Natan, lateral direito da base também, do time da Copinha. E o Tietê, que não estava no São Paulo, estava no Atlético Mineiro, mas foi negociado, está sendo negociado com o Botafogo. Isso. Não é isso? O Natan, muita gente falando, tem que pôr o Natan para jogar, tem que pôr o Natan para jogar e tal. O São Paulo hoje tem o Rafinha, o Igor Vinícius, agora o Moreira, que tem jogado por ali, que joga por ali. Então, acho que ali é uma questão, e eu acho interessante você emprestar o cara para o cara ganhar experiência fora do São Paulo. Pode ser um cara promissor aí. E com relação ao Tietê, acho que não era muito interesse do Rogério ter ele, né? E o São Paulo já acertou sua dívida lá com o Shakhtar Donetsk, né? Com o Tietê. Dinamo E de Kiev. agora. Dinamo de Kiev, desculpa. E agora está negociando com o Botafogo, certo? Isso. Vamos lá. O Tietê, começando por ele. O São Paulo tinha já, digamos, a ideia de que o Atlético não contrataria ele em definitivo ao final do empréstimo. Estava sinalizado pela direção do Atlético. Embora, mesmo antes do Turco Mohamed chegar e suceder o Cuca, né? Embora ele tenha jogado as últimas partidas do Atlético, inclusive marcado gol na Libertadores. E aí, até essa coisa, marcou gol contra o Tolima, né? Não jogando como titular, mas entrando. E aí, até numa situação que
digamos, dificultaria a negociação dele para qualquer time que disputasse a Libertadores, né? E são vários. O São Paulo tinha uma, digamos, uma sondagem do Santos Futebol Clube pelo Tietê. Houve possibilidade de troca e tal. Só que aí surgiu o interesse do Botafogo que, fez uma tentativa, um rapa no último dia de janela, a lá o Textor, a lá Premier League no último dia de janela, aqueles times que estão com dificuldade. E até depois de ter sondado o São Paulo sobre o Rodrigo Nestor e depois sobre o Igor Gomes, o Botafogo decidiu comprar parte dos direitos do Tietê, avaliados mais ou menos em 5 milhões de reais. O São Paulo tinha 70% dos direitos. Então o São Paulo vai receber uma grana que não receberia do Santos, que não receberia do outro time. Não é 5 milhões limpos de reais, mas vai receber uma grana para um jogador que ele estava já acabando o contrato e que não ia conseguir. Nunca o São Paulo vai recuperar o investimento que fez no Tietê. Não, nunca. Aí não vai. Mas ganhou uma grana. E aí tem a questão do Natan. O Tietê serve para grana que a gente vai discutir do acerto com os jogadores e os próximos passos. O Natan não. O Natan é um empréstimo para o Curitiba com a opção de compra pelo Curitiba ao final do empréstimo no final de ano. Isso foi muita polêmica no São Paulo. É verdade. Porque não foi divulgado primeiro o valor da opção de compra, o que me faz crer que não é uma coisa muito substanciosa, mas o Curitiba só aceitou levar, como todo time faz hoje, se ele tiver a opção de comprar depois. E sobre o aproveitamento dele, é bom um ponto que você falou, porque assim, o Natan, ele é mais querido pela torcida e até talvez pela imprensa que cobre o São Paulo do que provavelmente pela comissão técnica ou comissões técnicas. Verdade. Mesmo o do Alex não era muito empolgado com ele. Ele fez uma ótima Copa São Paulo, muito melhor que o Moreira, que pegou Covid. O Natan era titular da direita, Sim. O Moreira... E quando subiram para o profissional, o Rogério se amarra muito mais no estilo do Moreira, mais construtor, mais Rafinha, assim, e o Natan mais força, mais Wellington, né? Mais Igor Vinícius, embora ele pareça o Vitor, né? E eu acho assim, Tirone, a minha impressão, se você tem na base 2 jogadores que podem atuar na lateral direita com características diferentes, na posição mais carente do futebol brasileiro, eu acho um desperdício, para dizer uma burrice, você abrir mão do Natan. Emprestá-lo para jogar uma temporada no clube da Série A, ótimo. Essa questão da opção de compra aí, se a gente não saber o valor, já muda toda a percepção do negócio, né? Porque ele é um jogador que tem... Nessa posição você precisa ter força, não precisa ser craque. E acho que essa é uma questão interessante e engraçada, porque tanto o Rogério quanto o Alex são treinadores que gostam de jogadores técnicos. Sim. Eles demoram a se render à força. O futebol hoje é força. Também, né? E acho que o Natan preenche muito. Parece o Vitor, que estou falando. O Vitor era um craque, não era, mas era útil pra caramba, né? Uhum. Então, esse é um ponto, né? Muda completamente a percepção. Emprestar o cara, muito legal, para o cara ganhar experiência, não sei o quê. Agora, com uma opção de compra que seja barata, se o cara for bom, o cara for embora, aí já fica mais estranho. Olha, garanta a sua camiseta do Caleri, a sua caneca do Caleri, ou a minha caneca aqui, ó, que eu tô tomando minha aguinha da manhã. Lá no use360.com.br, é o QR Code aí na cara do Arnaldo. 10% do desconto com o cupom AIT. E mais 5% com pagamentos via Pix. É um sucesso a camiseta do Caleri. Toca no Caleri que é gol. Tem preta, tem branca, tem várias legais. Além de outras, do VAR, por exemplo. E você vai lá no Use360 usando esse QR Code e com esse desconto, com esse cupom que a gente está falando. Então, vá lá. Também se inscreva no canal, hein? Aperte o sininho, chamem parentes e amigos. Agora, Arnaldo, demos um balanço aí sobre a questão das contratações, e aí tem aquela determinação do São Paulo agora, que assim, não vamos fazer grandes investimentos enquanto não pagar o que devemos ao elenco. Uhum. E quando falar não pagar o que devemos ao elenco, nesse bolo aí,
uma parte do que o São Paulo paga do que está recebendo, é aquele acordo inacreditável que foi feito com o Daniel Alves, que, embora esteja ganhando uma grana e vai ganhar por mais 5 anos do São Paulo uma baita de uma grana, ainda fica dando entrevista, falando que é abelha e meio mosca e não sei o quê. Como se ele fosse o Beckenbauer né, do ponto de vista de organização e logística e administração de clube, né? Mas enfim. Mas então a história é essa, né? O São Paulo está devendo ainda. Entrou uma grana aí com a questão dessas boas bilheterias até agora do São Paulo, né? Uma boa renda. E o São Paulo vai tentando resolver sua vida com o elenco. O próximo prazo é quando? Maio? É isso, vamos lá. Por partes. Digamos, uma espécie, um pacto com os jogadores do atual elenco foi mais ou menos o seguinte no início do ano. Vamos tentar zerar, a meta é zerar todas as dívidas de direitos de imagem até o meio do ano, sem deixar atrasar o salário nesse período, né? Então, tudo que era novo, dinheiro novo, foi sendo pago. E a meta com a questão da volta das arrecadações, com as premiações e eventuais negociações. Lembrando que a chegar à final do Paulista foi cumprida a meta que o São Paulo tinha estabelecido, era chegar à final como chegou. Isso, a meta orçamentária. A Isso. arrecadação foi superior ao estimado, a arrecadação de bilheteria, até por conta do São Paulo ter sido a melhor média de público da primeira parte da temporada no Brasil. Mais de 30 mil torcedores, as rendas dos jogos contra Corinthians e Palmeiras foram significativas. Então tem isso, tem esse dinheiro do Tietê que entra, certo? Um dinheiro que também não era esperado. E aí, o que está no radar até final de maio é as possíveis classificações na Sul-Americana para o mata-mata e da Copa do Brasil para a próxima etapa. Não são simples, né, Tironi? Sim. Sul-Americana só classifica um. Copa do Brasil começa na quarta que vem em Caxias do Sul contra o Juventude. Não é, né? Muita gente pegou time desconhecido, aí o São Paulo pegou um time de Série A. Com essa arrecadação, a meta é, até o início de maio, sanar pelo menos 80% dessa dívida, que gira em torno de 20 milhões no total, mais ou menos isso. E aí o restante, tipo 5 milhões que sobrarem, mais ou menos essa é a projeção, você até a metade do ano quitar definitivamente. A ideia do São Paulo, aí com arrecadações novas, os patrocínios que estão fechados e tal, é na janela de julho, meados de julho, ter um dinheiro para eventualmente investir em direitos de jogadores. E não precisar repassar esse dinheiro às dívidas com os jogadores atuais. Então, tipo, zerar primeiro e com aí o fluxo de dinheiro que entrar, fazer novos investimentos, ajustes na janela do meio do ano. Aí, assim, tem a questão do zagueiro, que está no radar, e até pode ser o próprio Igor Rabelo, se o Igor Rabelo continuar à margem no Atlético, não tiver completado o mínimo de jogos no Brasileiro, aquela situação lá de 6 partidas. E porque existe um interesse mútuo e já tinha um entendimento em termos salariais com o Igor Rabelo. Então, é uma possibilidade que não se extinguiu por ele não ter vindo agora, mas existem outras. E, sobretudo, jogadores que saem da Europa, têm seus contratos encerrados ou vão se interessam em jogar no Brasil por um ano de empréstimo, como o próprio André Anderson. Além do zagueiro, a possibilidade, enfim, da contratação de um jogador do 1 contra 1, etc. e tal, lá que o Rogério, que não foi peneirado no mercado nacional nem sul-americano, que poderia vir da Europa. São Paulo chegou a fazer proposta pelo Luiz Henrique, do Olympique de Marselha, lembremos. Não deu certo, porque não tinha grana também. E então a ideia do São Paulo é ter na janela de julho uma sobra para investir em pelo menos 2 jogadores para completar o elenco. Então, o que precisa acontecer... Fala, pode falar. Só para completar, assim, aí depende muito, o elenco já tem 30 e tantos jogadores, o São Paulo estar vivo na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Então não faz sentido você inchar ainda mais estando
só em uma competição, por exemplo, no Brasileiro, né? É isso que eu ia falar. Precisa dar tudo certo. O São Paulo precisa estar nas competições para essas coisas se encaixarem todas. Ter grana, poder contratar, fazer sentido contratar. Esse São Paulo precisa chegar nesse lugar, nesse maio aí, junho, vivo nas competições. Bom, vamos fechar aqui rapidamente o nosso vídeo falando dessa história que o Daniel Alves voltou à carga e disse que com relação ao São Paulo, mais uma vez, que aí fez uma analogia sobre mosca e abelha. Enfim, criticou o São Paulo mais uma vez, lembrando que ele tem um acordo feito com o São Paulo que ele vai, durante os próximos 5 anos, receber lá religiosamente seu salário, uma parte, pelo menos, do seu salário, do São Paulo, num acordo que foi feito depois da contratação completamente desastrosa do Daniel Alves, feita pela administração anterior do São Paulo, Pássaro, Leco e tudo mais. Falando rapidamente, acho que o São Paulo e o torcedor do São Paulo devia virar essa página. Cara, deixa o Daniel falar. O Daniel abrindo a boca, sinceramente, cara, pouca coisa se aproveita ali, né? Ele pode ser um super ganhador, ganhou tudo que jogou, o vovô olímpico, pode ser o que ele quiser, mas já deu, né? Ele entregou muito pouco para o São Paulo. O São Paulo está devendo para ele, está devendo e está pagando. Isso está resolvido, foi feito um acordo. Então Uhum. ele mesmo deveria, beleza, virou, não deu certo, vamos embora, bola para frente. Estou aqui no Barcelona, não é legal. O São Paulo deveria se importar menos com isso. Segue pagando lá o que está devendo para o Daniel Alves e tudo certo. E aprenda esse tipo de contratação do cara chegar e falar assim: eu amo esse clube, aqui, não sei o quê, é uma grande cascata. Esses caras não são assim e acabou. Para mim é isso. Fala aí, Arnaldo. Eu assim, o Daniel, assim, não precisaria passar pelo São Paulo para você. Você poderia ter entrevistado ele uma vez só na tua vida, ou conversado com ele, para saber que o cara vive num mundo à parte. O Exatamente. ego dele é uma coisa, sei lá, descomunal, né? Tipo, o cara tem um. Isso. Então, essa coisa de se considerar o centro das atenções sempre foi uma característica dele, até no Barcelona, do Messi, etc. E tal. Só que o que acontece? Aqui, jogando no Brasil, você começou a ter contato com o Daniel todos os dias, eu, cara, e tal, tal. E ele sempre foi assim. Uhum. A questão é que ele não tem história no futebol brasileiro, aqui, no nosso país. Ele saiu muito cedo para jogar na Europa, então todo esse cartel vencedor e tal, ele formou na Europa e aqui, quando ele tem que falar alguma coisa do futebol brasileiro, ele vai falar da passagem dele pelo São Paulo, que eu acho que também para ele foi frustrante, porque na verdade, desde o começo, até pelo tratamento que o São Paulo deu, convenhamos, ele se achou maior do que ele de fato era. É a Exato. típica coisa, ele nunca mereceu vestir a camisa 10 do São Paulo, porque ele nunca foi um camisa 10 em lugar nenhum, já começou por aí. E acho que assim, quando ele fala, normalmente sai coisa desse tipo. O São Paulo responder que nenhum atleta é maior que o São Paulo e que está cumprindo tal, e o acordo é em sigilo, é isso. O São Paulo talvez não tenha respondido com mais veemência, até porque tem questões aí contratuais dessa dívida que está sendo paga, que podem ser ali, digamos, se tornar uma coisa ainda pior do que ela é. Uma dívida absurda para um jogador que já saiu. E, de fato, acho que não. O fato é que poucas vezes eu vi um jogador de futebol passar por um clube no Brasil e ter tanta rejeição por parte do torcedor. A forma que ele saiu para o São Paulo foi uma vergonha os últimos meses que ele teve no São Paulo e o jeito, as Exato. declarações e tudo mais. Então ele é um Exatamente. cara não quisto. É um cara assim que um dia que tiver, ou ele vai voltar ao Morumbi para jogar pela seleção, que aliás ele só tem história na Copa América aqui no Brasil, jogando até no Morumbi, pela seleção obrigatória, ou ele não vai pisar no Morumbi. Tipo assim, ele não vai ser aceito nem como convidado, da tamanha a Sim. indelicadeza. O São Paulo está pagando um monte de coisa atrasada, está pagando por Hernanes, que não dá um pio, só fala que o São Paulo vai ser campeão paulista e dá aquela brincadeira. Está pagando agora, começou a pagar o Rigoni. Tem que pagar o Caleri no final do ano os direitos. Tem um monte de coisa tal, e das principais dívidas mensais na folha salarial é o valor cedido ao Daniel Alves, que está jogando no Barcelona. Está uma grande fase do Barcelona, ele está fazendo parte dessa grande fase, embora não esteja, por exemplo, inscrito na Europa League. Se ele fosse o craque que ele imagina que ele é hoje ainda,
ele não seria preterido por 3 outros jogadores na Europa League, onde é a possibilidade de título do Barcelona. Então, nem na Europa League ele foi inscrito. Então, Exato. cara, menos. Tipo, ignora. Tipo, sabe? Vira a página. Vira a página. É isso então, rapaziada. Dê os recados finais, Arnaldo, por favor. Galera, então, agenda da semana importante, hein? Zoom. Jogo do São Paulo na Sul-Americana, na quinta-feira, horário diferente, Morumbi, 19h15. A promoção de ingresso continua lá, mais ou menos os preços do Atlético Paranaense, mas aí não, só tem TV Comebol, não tem outra emissora. Então, 19h15, nós vamos entrar na live 21h15, logo depois do jogo, live na quinta-feira, 21h15 aqui no canal. No fim de semana o bicho pega, hein? Maracanã, 16 horas, Flamengo renovado, reabilitado, e São Paulo com a arbitragem do fortão Anderson Daronco. É o homem do Maracanã, já apita todo, tá morando no Maracanã. Verdade. São Paulo e Flamengo, live aqui também com apoio do sportsbet.io no domingo às 18 horas. Então, as duas lives aí da agenda, anotem. E semana que vem tem Copa do Brasil. A coisa não para. Sul-Americana quinta, Brasileiro domingo, Copa do Brasil quarta. E por aí vai. É isso aí. Garanta sua camisa do Caleri, rapaziada. Toca no Caleri que é gol. Olha aí, ó. Usa esse QR Code aí do Arnaldo e o desconto com o cupom AET. Valeu, Arnaldo. Valeu, todo mundo. Dê o seu like. Tchau.